Bom dia. Polícia Militar anuncia o retorno do policiamento a pé com as duplas Cosme e Damião. Marco Pai leva novo método preventivo do câncer do colo uterino para as mulheres do interior. Quena acumula e Loto Fácil tem 3 ganhadores. Flamengo volta a campo neste sábado pelo Campeonato Carioca contra o Resende. O Vasco da Gama anunciou ontem a demissão do técnico Cristóvão Borges. Campeonato Amazonense tem 2 jogos neste sábado. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, anuncia a realização de concurso com 26 mil vagas em todo o país. E vem aí mais um reajuste do gás de cozinha. Operação Carne Fraca da Polícia Federal desvenda esquema de comercialização de carne estragada de grandes frigoríficos do Brasil. Escândalo derruba a bolsa e afeta negativamente as exportações brasileiras de carne. Mais de 1.100 policiais participaram da operação. Ministério Público Federal volta a defender restrição do foro privilegiado. Ministério da Saúde pede ajuda internacional para garantir estoques de vacina contra a febre amarela no país. Governo venezuelano agora prende até padeiros na recém-declarada Guerra do Pão. Vereador de oposição agride coordenador da Defesa Civil em Iranduba e o caso vai parar na polícia. Estes são os destaques desta edição. O Jornal da Manhã está começando agora, 5h48 em Manaus. Previsão do tempo. Eduardo, quais são as condições do tempo hoje em Manaus? Sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado a parcialmente nublado com chuva a qualquer hora. O Instituto Climatempo diz que é de 67% a probabilidade de chover 30 milímetros neste sábado. O Climatempo também diz que a máxima de hoje não deve ultrapassar os 30 graus centígrados. A madrugada chega ao fim com umidade relativa do ar em 85% e temperatura da marca dos 24 graus centígrados. As águas do Rio Negro subiram mais 6 centímetros de ontem para hoje. Seu nível em relação ao mar está agora em 26,45 metros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Juricaba operam sem restrições para pousos e decolagens. Sábado, 18 de março, é o 77º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 288 dias para acabar 2017. Hoje se comemora o dia de São Cirilo de Jerusalém. Também se comemora hoje o Dia Nacional do Demolei e o Dia Nacional da Imigração Judaica. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. Em 1314, o 23º e último grão-mestre dos Cavaleiros Templários, Tiago de Molay, e alguns dos seus companheiros de armas morrem queimados na fogueira. Guerra do Paraguai. Em 1865, o Paraguai declarava guerra à Argentina. Em 1915, na Primeira Guerra Mundial, intenso ataque naval na campanha de Galípoli, com o afundamento de 3 couraçados durante o fracassado ataque naval britânico e francês no Estreito de Dardanelos. Nascia em 1976 a atriz global Giovanna Antonelli. 5h50 em Manaus. O Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas promove a partir das 8 horas da próxima segunda-feira, dia 20, na Praça Eliodoro Balbi, a Praça da Polícia, popularmente chamada como Praça da Polícia, a reativação do policiamento a pé, em dupla conhecida como Cosme e Damião, com o objetivo de ampliar a segurança nas ruas do centro da cidade, principalmente nas áreas mais movimentadas, como as paradas de ônibus, proximidade de bancos e casas lotéricas, escolas, faculdades, praças, parques, pontes, supermercados e feiras, assim como dar proteção ao patrimônio público e privado, incluindo aí os monumentos históricos do centro da capital amazonense. A dupla Cosme e Damião estará sob o comando da 24ª SICOM, unidade de policiamento que mantém a segurança no centro da cidade e será inicialmente formada por um pelotão de 30 policiais militares que atuarão com policiamento a pé ostensivo desde a orla do Rio Negro até as cercanias do Boulevard Álvaro Maia. A dupla Cosme e Damião surgiu como uma ferramenta de trabalho de segurança pública no primeiro governo do governador Plínio Ramos Coelho. A ação de policiamento a pé em dupla existiu até o ano de 1972, sendo substituída naquela ocasião pelo policiamento motorizado chamado como Rádio Patrulha. E atenção, a residência do SD Carioca, situada na rua Arthur Reis, número 190, próximo ao Quinto DIP, no bairro de Santo Antônio, será o palco hoje da reunião da tropa de elite da Companhia de Guarda, tropa de 1977, do QG do CMA. Na ordem do dia, confraternização dos guerreiros de selva da turma de 1977, homenagem aos aniversariantes do mês e recebimento dos novos conscritos. 5h52 em Manaus. Principal responsável por estimular o desenvolvimento socioeconômico em Manaus e na Amazônia Ocidental,
A Zona Franca completa 50 anos este ano, de 2017. E para celebrar o quinquennário, muita saúde e qualidade de vida vão estar presentes no próximo sábado, dia 18, hoje, portanto, na 5ª edição da corrida Rui Lins. A largada e chegada ocorrem em frente à sede da Suframa, localizada no quilômetro 5 da rodovia BR-319, Manaus Porto Velho, no Distrito Industrial. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, apoia o evento. Programada para iniciar às 17 horas, a corrida que leva o nome do ex-superintendente responsável pela expansão do Distrito Industrial e ampliação da autarquia nos demais estados da Amazônia Ocidental deverá unir mais de 3.000 participantes nas disputas de 3 e 6 quilômetros. A feijoada beneficente Encontro das Águas será realizada neste sábado 18 a partir das 12 horas no SESI, Clube do Trabalhador, em prol do Lar Batista Janel Doyle, que garante assistência a mais de 30 crianças em situação de risco, vulnerabilidade social e de seus familiares. O evento está sendo organizado pela Cachaçaria do Dedé. Para participar da feijoada é necessário adquirir um ingresso no valor de R$50, à venda através do fone 92148949. E na Cachaçaria do Dedé, localizados no bairro do Parque 10, no Shopping Ponta Negra e do Manauara Shopping. Espaço dedicado à memória do primeiro governador do Amazonas, o Museu Casa Eduardo Ribeiro, comemora hoje 7 anos de atividades, oferecendo ao público uma programação especial e gratuita na próxima terça-feira, promovida pelo governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Cultura. O evento, em comemoração ao aniversário do Museu Casa Eduardo Ribeiro, começa com uma palestra voltada para acadêmicos dos cursos de História, Arquivologia, Antropologia, Arquitetura e Turismo na terça-feira, a partir das 9 horas, com o tema Casa Eduardo Ribeiro e a Ação do Restauro, com a gerente do Ateliê de Restauro da Secretaria de Cultura, Judete Costa. Também a partir das 9 horas, o espaço oferecerá visitas mediadas por personagens caracterizados com figurino de época, com destaque para Eduardo Ribeiro, recepcionando os visitantes. Na sequência da programação festiva, tem muita música, com a apresentação do Quarteto de Violões dos Corpos Artísticos do Amazonas às 10h30 e degustação de chá na sala de almoço a partir das 11 horas. Para o secretário de Estado de Cultura, Robério Braga, a celebração dos 7 anos de criação do Museu Casa Eduardo Ribeiro honra a memória de um grande transformador da capital amazonense. 5h54 em Manaus. A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas informa que alterou a data e o local da prova de seleção para estágio em Direito. Inicialmente, a prova seria realizada em 5 de março na sede da ESDUPAN, no centro, na zona sul de Manaus, mas devido à grande procura dos candidatos, a Defensoria Pública do Amazonas, DPEAM, estendeu as inscrições para além das 170 previstas inicialmente e transferiu a prova para 19 de março e o local para a Universidade Newton Lins, Unicenter, na Avenida Professor Newton Lins, 3259, Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul. A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas recebeu um total de 665 inscrições no processo seletivo para preenchimento de 20 vagas de estágio em Direito em cadastro de reserva, prioritariamente para ocupação de vagas nas unidades da Defensoria Pública das Zonas Leste e Norte de Manaus. O edital está disponível no site www.defensoria.am.def.br. Para apoiar as atividades de assistência técnica e extensão rural no Amazonas, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, IDAM, está adquirindo veículos, motocicletas e demais equipamentos eletrônicos que facilitarão o atendimento nas unidades produtivas familiares. No total foram investidos mais de 3 milhões de reais oriundos de convênios firmados com o governo federal e somados ao orçamento do governo estadual vão incrementar a produção agropecuária amazonense. O investimento é mais um reforço dentro do projeto da nova matriz econômica ambiental do governo do estado do Amazonas e vai otimizar o atendimento aos mais de 51,3 mil beneficiários, entre agricultores familiares, produtores rurais, pescadores, aquicultores, indígenas, extrativistas assentados, jovens e mulheres rurais assistidos pelo IDAM, órgão do sistema CEPROC que completa 21 anos de atuação no setor primário
neste sábado, hoje, dia 18 de março. Para o secretário de Estado de Produção Rural, Hamilton Casara, muitas ações positivas foram conquistadas pelo setor primário e o IDAM vem prestando um serviço inestimável à sociedade amazonense. O Jornal da Manhã vai até Iranduba com J. Rai. Eduardo Silva e Edson Melo, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, ADAF, realiza hoje a cerimônia de abertura da primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa aqui em Iranduba. O ato público se dará às 9 horas da manhã deste sábado no auditório da Prefeitura, segundo informou ontem a coordenadora da unidade veterinária local do órgão, Pamela Martins. Estão convidados para a abertura da campanha produtores rurais, criadores, profissionais autônomos do setor primário, instituições da sociedade civil, etc. Iranduba tem um rebanho inferior a 8.000 cabeças, de acordo com a ADAF, órgão integrante do sistema CEPRO. A campanha de vacinação contra a febre aftosa vai até o dia 30 de abril e a notificação pode ser feita até o dia 15 de maio. E a 8ª Companhia Independente de Polícia Militar promove hoje o primeiro louvorzão em Cacaupireira. O evento evangélico será a partir das 17 horas no ginásio Desembargador Osana Florencio de Menezes, da Escola Senador João Bosco Ramos de Lima. O louvorzão é uma estratégia para promover uma maior integração entre a polícia e a comunidade de Cacaupireira, além de promover a pregação da palavra de Deus. O comandante da 8ª CIPM de Iranduba, Major Ed Cordeiro, é missionário da Igreja Batista Missionária de Manaus. Iranduba amanhece com céu nublado, sujeito a chuvas no decorrer do período. A temperatura no momento é de 23 graus. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h05 em Manaus. As embalagens para produtos hortifrutigranjeiros e adubo orgânico têm o objetivo de alavancar as produções agrícolas e contribuir com a geração de renda do Estado. A entrega do material e do adubo aos produtores do interior do Estado será feita pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, ADS, neste sábado às 8 horas, no Clube dos Oficiais de Sargento da Aeronáutica Caçã, com a presença do governador José Melo. O investimento é mais um reforço dentro do projeto da nova matriz econômica ambiental do governo do Amazonas e vai otimizar o atendimento ao mais de 51,3 mil beneficiários entre agricultores familiares e produtores rurais. O presidente da ADS, Lissandro Breval, considera a ação um dos primeiros grandes avanços alcançados no ano de 2017. Isso é o resultado das políticas de incentivos à sustentabilidade. Os resíduos orgânicos recolhidos nas feiras vão agora beneficiar os próprios produtores, sem falar nas caixas específicas para o armazenamento de produtos regionais, que darão o condicionamento necessário a esses produtos, enfatizou Lissandro. As caixas de embalagem de papelão são destinadas especificamente ao armazenamento de hortifrutigranjeiros e se apresentam como embalagens apropriadas para os produtos, uma vez que dão melhor condicionamento durante o transporte, desde o local de produção até os centros consumidores. Segundo o presidente da ADS, a entrega de caixas aos produtores é de grande importância, não somente pelo melhor condicionamento, mas porque proporciona principalmente segurança na qualidade sanitária. Todas essas entregas têm um único objetivo, que é o de beneficiar os agricultores familiares, dando a eles as ferramentas necessárias para que produzam com qualidade e contribuam com a economia do nosso estado. Isso é mais um avanço na valorização do produtor rural e agricultor familiar, destacou Lissandro Breval. A parceria entre a ADS e a AgroRio foi firmada em agosto do ano passado, quando a AgroRio iniciou a coleta nas 5 feiras da agência. Essa será a primeira entrega de resíduos orgânicos transformados em adubos desde o início da parceria. O tratamento é inédito, porque as feiras foram as primeiras na região norte a contar com a transformação do lixo em adubo. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, DPEAM, por meio do programa Defensoria Itinerante, realiza na próxima semana
de 19 a 22, de domingo a quarta-feira, uma ação inédita em parceria com a Marinha do Brasil, atendendo a comunidades ribeirinhas do entorno de Manaus, no trajeto que vai do município do Careiro da Várzea até Itacoatiara. Durante a ação itinerante, uma equipe de 3 defensoras públicas prestará assistência jurídica em questões de direito de família em um navio que atenderá a população do Careiro da Várzea na segunda-feira, dia 20, e as comunidades localizadas ao longo do caminho até o município de Itacoatiara. A Defensoria Pública prestará um serviço jurídico e a Marinha levará às comunidades serviços médicos e odontológicos. O embarque do navio será na noite de domingo, dia 19. 6:08. Vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas CETAM realiza na segunda-feira, dia 20 de março, inscrições para os seguintes cursos: manutenção elétrica de automóveis, manutenção e reparo em refrigeração e curso de iniciação a corte e costura. As matrículas estarão abertas a partir das 7 horas da manhã por ordem de chegada. Documentos necessários: original e cópia de RG, CPF, título de eleitor, certificado de reservista, comprovante de residência atual e uma foto 3x4. Os cursos serão somente para pessoas a partir dos 18 anos de idade. Além dos cursos citados, o CETAM também está oferecendo cursos gratuitos de informática básica e avançada. As matrículas serão no dia 22 de março, quarta-feira, a partir das 7 horas da manhã, por ordem de chegada. Local da matrícula, na Secretaria do CETAM. Os documentos necessários: original e cópia de RG, CPF, comprovante de residência, documento de escolaridade, certificado de no mínimo 60 horas de aula se for se inscrever para o avançado. Idade mínima, 14 anos. Observação: para garantir a matrícula nos cursos de informática, é necessário doar 1 metro de tecido Oxford em cores variadas. Qualquer dúvida, procurar a Secretaria do CETAM, Manacapuru, cito a Avenida Eduardo Ribeiro, número 152, no centro, Conjunto Coaba. Só para lembrar que todos os cursos do CETAM são gratuitos. Governo do Amazonas, governo das pessoas. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. Às 10 em Manaus, o governo do Amazonas, por meio da empresa estadual de turismo Amazonas Tour, está promovendo as potencialidades turísticas do estado em um dos mais tradicionais eventos de turismo da Europa, a Bolsa de Turismo de Lisboa. O estado é um dos poucos destinos brasileiros que participou do evento de forma independente, com estande próprio, ação arrojada que coloca o Amazonas em destaque na feira. Durante a BTL, que teve início na última quinta-feira e prossegue até amanhã, domingo, a presidente da Amazonas Tour, Oreni Braga, cumpriu várias agendas junto a empresários, operadores e jornalistas que buscam o estande do estado para informações e com interesse em trabalhar o destino. A consolidação do nome do Amazonas na rota dos principais cruzeiros se dá por vários fatores, entre eles a participação do destino nas principais feiras e eventos do setor ao redor do mundo. Dando continuidade à programação comemorativa do Jubileu de Ouro, a Suframa, em parceria com a Associação dos Servidores da Autarquia Asframa e a empresa Vegas Team Produção e Promoção de Eventos Esportivo Limitada, realiza neste sábado a 5ª edição da Corrida Pedestre Rui Lins. O evento contará com aproximadamente 1.200 atletas inscritos, entre servidores e colaboradores da autarquia, comunidade em geral e patrocinadores e parceiros, e será composto por 2 provas pedestres, uma com distância aproximada de 3 quilômetros e outra com distância aproximada de 6 quilômetros. A largada ocorrerá pontualmente às 17 horas em frente à sede da Suframa e a corrida terá duração máxima de 1 hora e 30 minutos. Os atletas inscritos entregaram, no ato da retirada do kit do atleta, 1 quilo de leite em pó integral que posteriormente será doado a instituições filantrópicas. Organizações, grupos e artistas interessados em participar da programação artística e cultural promovida pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura poderão ter acesso às minutas dos novos editais do órgão a partir da próxima segunda-feira, dia 20. A lista inclui seleções de propostas para a sessão de uso do Teatro Amazonas, do Sambódromo e da Arena do Centro Cultural dos Povos da Amazônia e das unidades culturais, para apresentações artísticas das unidades culturais e para a realização dos festivais de jazz, rock, música e teatro da Amazônia. Os documentos estão disponíveis na internet por 7 dias úteis dos dias 20 a 28 deste mês, com acesso por meio do site
do site do edital da Cultura, no editais.cultura.m.gov.br, na seção edital em consulta pública. Síndrome de Down não é doença, não. Essa é a campanha de sensibilização por ocasião do Dia Internacional da Síndrome de Down, no dia 21 de março, promovido pelo governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Direitos da Pessoa com Deficiência, CEPED, para mobilizar e conscientizar a sociedade a respeito dos direitos e promoção da cidadania e igualdade de oportunidade à pessoa com síndrome de Down. Para ampliar o conhecimento sobre os direitos, serviços e ações voltadas à pessoa com síndrome de Down, na próxima terça-feira, dia 21 de março, a Secretaria realizará uma ação de panfletagem no cruzamento da Avenida Constantino Neri com a Avenida Pedro Teixeira, das 7h30 às 9 da manhã. A CEPED contará com o apoio das associações da sociedade civil, secretarias de Estado, com um único objetivo: desmistificar que a síndrome de Down é doença. O Zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva, o CIGS, está oferecendo entrada gratuita para a visitação da população no segundo sábado de cada mês. A abertura dos portões é decorrente de termo de ajustamento de conduta firmado com o Exército Brasileiro e pelo Ministério Público Federal no Amazonas, como parte da atuação do órgão após a morte da onça Juma, em junho do ano passado, durante evento público das Olimpíadas em Manaus. O termo de ajustamento de conduta foi celebrado em dezembro de 2016, com o objetivo de garantir a implementação de medidas corretivas em relação à manutenção e exposição de animais silvestres pelo Exército. A entrada franca no Zoológico do CIGS é uma das medidas compensatórias previstas no acordo. Com o título A Poética do Imaginário Caboclo, o Boi Bombá Caprichoso se apresenta no Centro Cultural Amazonino Mendes, Bombódromo de Parintins, durante o Festival Folclórico de Parintins 2017, que acontece de 30 de junho, 1º e 2 de julho, com a participação de crianças do curso do Coral do Juvenil e Adulto Coral de Libras e curso de iniciação ao balé do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, executando as técnicas do boi de arena e contribuindo para a formatação de um belíssimo espetáculo para o mundo ver. Ao todo, 95 alunos na faixa etária entre 10 e 30 anos participarão das atividades que incluem a gravação de CD e DVD do Caprichoso, dia 25 de março, no Curral Zeca Chibelão, e a apresentação na Arena nos 3 dias de festival. Com o tema Água Residencial ou Águas Residenciais, desafio para o saneamento ambiental, definido pela Organização das Nações Unidas, ONU, para comemorar o Dia Mundial da Água, 22 de março, a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, realizará uma programação especial para celebrar a data. As atividades acontecem entre os dias 22 e 25 de março e serão realizadas pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, o Profágua. As ações acontecem na Escola Normal Superior, ENS, em Manaus, e os interessados em participar devem efetuar inscrição gratuita até o dia 21 de março no link disponível ao final da inscrição. As atividades oferecerão a oportunidade de debater as dificuldades encontradas, mas também de assinalar os casos de sucesso e construir soluções sobre a falta de associação entre o uso da água e o descarte das águas residuais, sem a qual não pode haver desenvolvimento sustentável. A programação é composta por palestras, visitas técnicas com oferta de 25 vagas cada e oficinas de pesquisa na comunidade Tiu, na bacia hidrográfica do Tarumanhaçu. O Dia Mundial da Água foi criado pela ONU em 22 de março de 1992 como forma de chamar a atenção para a importância da água, a água doce, e defender o manejo sustentável dos recursos hídricos. Com a inscrição de novos sócios e diretoria nesta segunda-feira, dia 20, o projeto Clube do Futuro Cientista do Colégio Mata Falcão celebra mais uma nova etapa desde sua fundação há 26 anos. A iniciativa é um dos legados da professora Marta Falcão, uma pioneira das causas ambientais que foi reconhecida em todo o Brasil por sua dedicação como professora e cientista e a preservação da Amazônia. O objetivo do clube é o de ensinar as crianças e adolescentes sobre a importância da preservação dos recursos naturais do planeta. 50 alunos fazem parte do clube, que conta com uma diretoria sempre formada por alunos do 9º ano ao ensino médio e que é eleita pelas crianças e adolescentes do colégio. Os membros realizam durante o ano letivo atividades que incluem o plantio e o cultivo de mudas, a campanhas de conscientização. 6h17 em Manaus. A Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, PGE-AM, por meio do Centro de Estudos Jurídicos, realizará até o próximo 24
As inscrições para o terceiro exame de seleção de candidatos ao programa de residência jurídica, que está oferecendo neste ano 20 vagas. O requisito para participar do programa é ter bacharelado em Direito. As inscrições serão realizadas de 9 às 14 horas no Seju, que funciona na sede do PGE-AM na rua Emílio Moreira, 1308, Praça 14 de Janeiro, Zona Sul. A taxa de inscrição custa R$100. O exame será realizado no dia 9, domingo, 9 de abril, quando será aplicada uma prova exclusivamente discursiva. Os candidatos selecionados receberão bolsa auxílio no valor de R$2.500. Os interessados podem obter mais informações por meio do telefone 3649-3108 ou acessar o edital do exame, que está disponível no site da PGE-AM, www.pge.am.gov.br. O governo do Amazonas está prestes a dar um salto tecnológico na prestação de seus serviços com o aplicativo Amazonas na palma da mão, em desenvolvimento pela empresa Processamento de Dados Amazonas S.A., a Prodan. A solução, que deverá ser entregue em junho deste ano, disponibilizará o acesso via smartphone a diversos serviços do governo, como educação, trânsito, segurança, arrecadação tributária, produção rural, fomento ao empreendedor, entre outros. Para o diretor-presidente da Prodan, Márcio Silva de Lira, entregar serviços na palma da mão, além de modernizar e racionalizar o uso de recursos públicos, irá facilitar o dia a dia da população, que não precisará mais se deslocar para ter acesso a alguns serviços. Ele revela que um estudo recente mostrou que o custo do governo federal é, em média, de R$14 por atendimento, porém, quando o serviço muda para o formato digital, é de apenas 30 a 40 centavos. Isso porque desonera o estado de infraestrutura física, luz, água pessoal, e com a vantagem de entregar para o cidadão o privilégio de não precisar sair de casa ou do trabalho para fazer o serviço. Iniciativas deste tipo já existem em outros estados do país, mas a solução que a Prodan está desenvolvendo vai além, porque oferecerá a cada cidadão amazonense uma identidade digital, que nada mais é do que a vinculação das várias identidades que ele já possui, como CPF, RG, CNH e o número do SUS. Mulheres de comunidades ribeirinhas do interior do Amazonas terão acesso ao exame preventivo mais moderno e eficaz no diagnóstico de inflamações pré-cancerosas e do câncer de colo de útero na sua fase inicial. Com maior precisão que o Papa Nicolau convencional, a citologia em meio líquido será oferecida no barco do Programa de Atendimento Itinerante PAI, Todos pela Vida, inaugurado pelo governador José Melo, e que inicia atendimentos pela Calha do Juruá, reforçando o combate ao câncer do colo de útero, o mais frequente e o que mais mata as mulheres amazonenses. Formado pelo Fundo de Promoção Social FPS, presidido pela primeira-dama Edilene Gomes de Oliveira, o barco Todos pela Vida integra o programa da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejusc. Além dele, outras 2 embarcações estarão recebendo investimentos de R$7 milhões para recuperação e equipagem. 6h20 em Manaus. E atenção, a Radiodifusora do Amazonas anunciou ontem, sexta-feira, a nova concessão da emissora, a nova FM 93,7. O lançamento marca o salto da emissora com a extinção da AM 1180 e a nova programação que virá nos próximos meses. A Difusora FM 96,9 continuará no ar. Em caráter experimental, a nova FM 93,7 já está no ar com uma programação musical. A nova rádio faz parte da rede difusora de rádio do Amazonas e funcionará no lugar da Difusora AM 1180, após uma determinação do Ministério das Comunicações, e marca oficialmente a migração da AM para FM. Em maio do ano passado, a Radiodifusora do Amazonas assinou em Brasília o ato de migração das rádios AM para FM. O documento simboliza um avanço na história da emissora. Representada pela diretora administrativa Maria do Carmo Xireia de Souza Miranda, a Difusora M passa a ser FM em frequência 93,7. A cerimônia de assinatura dos atos ocorreu no auditório do Ministério das Comunicações, na presença do ministro André Figueiredo. Outras 51 rádios participaram da solenidade. Essas emissoras de todas a região do Brasil, de todas as regiões do Brasil, estão aptas a começar a transmitir a programação na faixa FM. Ao todo, 1.386 das 1.781 emissoras AM do país pediram para fazer a mudança de faixa. Polícia.
Uma fiscalização para coibir a prática de furto de energia flagrou irregularidades em um supermercado localizado na Avenida do Turismo, no bairro do Tarumã, zona oeste de Manaus, ontem, sexta-feira. De acordo com a Eletrobras Distribuição Amazonas, o responsável pelo supermercado foi notificado pela autoridade policial a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ato ilícito. Após análise das equipes da Eletrobras, a unidade consumidora apresentou fraude no circuito de corrente, especificamente nos transformadores de corrente de medição. Foi encontrado nas 3 fases um cabo chamado de jumper, que, ao ser ligado à medição, reduz o consumo do imóvel, caracterizando assim desvio na medição. O soldado da Polícia Militar, Jeanderson Araújo, de 29 anos, foi atingido por um tiro durante um assalto na sua residência na Nova Cidade, na zona norte de Manaus. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira. Segundo informações da polícia, homens armados invadiram a casa da vítima. Eles levaram um carro e uma arma de fogo. Um cachorro de raça Rottweiler foi morto durante o assalto. De acordo com informações da 15ª Companhia Interativa Comunitária SICOM, os infratores invadiram a casa da vítima e foram até o quarto onde estava o soldado. No local, ele foi alvejado com um tiro nas costas. Os homens fugiram levando um carro modelo Sandero e uma pistola. A mulher e o cunhado do policial estavam na residência no momento do assalto. Um homem que não portava documentos e ainda não foi identificado morreu na noite de ontem após ser esfaqueado na zona norte de Manaus. Segundo testemunhas, ele foi ferido durante um assalto a um ônibus do transporte coletivo da linha 315. Nenhum suspeito do crime foi preso. De acordo com informações da Polícia Militar, o homem levou 2 facadas por volta das 20 horas quando o coletivo circulava pela Avenida Margarita, no bairro Nova Cidade. O assaltante fugiu. Não há informações sobre os valores roubados. Testemunhas relataram que a vítima teria tentado reagir ao assalto. O homem ferido foi levado ao pronto-socorro para o serviço de pronto atendimento SPA na Galileia. No local houve confusão entre passageiros e funcionários da unidade de saúde. Segundo testemunhas, o homem foi levado para dentro da unidade em uma maca que os passageiros pegaram no SPA. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. 2 suspeitos de cometerem assalto a uma motocicleta foram atingidos por um táxi durante uma perseguição com policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária SICOM na manhã de ontem na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Um dos assaltantes, ou um dos suspeitos, sofreu fratura exposta na canela e perdeu um dedo no pé. Segundo a aspirante Carolina Grijó, da 30ª SICOM, os 2 suspeitos estavam em uma moto nas proximidades do bairro e haviam roubado o celular de uma vítima. A polícia perseguiu a dupla por volta das 13 horas. Vimos os suspeitos, decidimos abordá-los e eles empreenderam fuga. Fizemos um cerco e próximo à bola do Jorge Teixeira, eles desviaram da viatura e um táxi atingiu a moto que eles estavam, disse a aspirante. Grijó informou que após a colisão do suspeito de 24 anos sofreu fratura exposta na perna e perdeu um dedo do pé. O outro suspeito de 18 anos sofreu ferimentos leves. 6:29 em Manaus. Revista realizada nesta sexta-feira no Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, localizado no quilômetro 8 da BR-174, Manaus, Boa Vista, resultou na apreensão de 88 trouxinhas de material entorpecente, 119 estoques e 6 aparelhos celulares. No início deste ano, 72 presidiários fugiram da unidade de detenção. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, a revista integra as ações preventivas de controle e ordem no sistema prisional. A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Amazonas. A revista, que teve início por volta das 6 horas, empregou um efetivo de 180 pessoas, entre policiais militares das tropas especiais do Comando de Policiamento Especializado, o CPE, servidores da SEAP e agentes de socialização da Humanizar Gestão Prisional. As unidades prisionais da capital estão passando por revistas intensificadas, segundo a SEAP. Ao todo deste ano foram realizados 18 procedimentos de apreensão de materiais ilícitos, fiscalização de alterações do sistema e identificação de indícios de fuga. Todas as revistas tiveram o apoio da Polícia Militar e 4 unidades contaram com efetivo do Exército Brasileiro e órgãos do Sistema de Segurança Pública nas ações de revista. O vereador Jorge Reis, do PV, que lidera a bancada de oposição na Câmara Municipal de Iranduba, desferiu um soco no queixo do coordenador de Defesa Civil do município, Cleusson Carneiro, popularmente conhecido como
espingarda. A confusão aconteceu na manhã de ontem no corredor da sede do Poder Legislativo, momentos antes do início da sessão especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Segundo testemunhas, Cleilson Carneiro conversava com o vereador Reginaldo dos Santos, do PV, também oposicionista, quando Jorge Reis se aproximou e, após uma ligeira discussão, o parlamentar deu um soco em direção ao queixo do coordenador de Defesa Civil, mas não conseguiu acertá-lo. Cleilson Carneiro registrou a ocorrência na delegacia do 31º DIP, no centro da cidade. À tarde, Jorge Reis fez o mesmo procedimento. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o vereador negou que tenha agredido o coordenador de Defesa Civil de Iranduba e também disse ter sido intimidado por ele. O motivo da querela entre as duas autoridades estaria ligado a críticas mútuas feitas por meio de grupos de WhatsApp. Loteria. E vamos começar pela Lotomania, concurso de número 1745. 20 acertos, uma aposta ganhadora. É de Pinheiro, lá no Maranhão. E recebe sozinho R$3.542.942,69. 9 acertos, 14 apostas ganhadoras, prêmio para cada uma R$22.155,77. 18 acertos, foram 244 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas R$1.135 mais 2 centavos. 17 acertos, 1.987 apostas ganhadoras, o prêmio individual R$97,56. 16 acertos, foram 11.243 apostas ganhadoras. O prêmio R$17 mais 24 centavos. 15 acertos, 50.562 apostas ganhadoras, prêmio R$3,83. 0 acerto, não houve acertador, que significa que esse ganhador de lá do Maranhão, que leva sozinho R$3.586.942 e não sei para que, mais 69 centavos, não fez a aposta espelho. 6h34 em Manaus. O assunto agora é quina, concurso de número 4.000. Exato, Edson. Vamos às dezenas então da Lotomania, concurso de 1745. Dezenas 04, 07, 09, 10, 17, 30, 39, 42, 44, 48, 51, 55, 59, 74, 75, 77, 80, 82, 88. 92. Para você conferir, vamos repetir as dezenas do concurso de número 1745 da Lotomania. 04, 07, 09, 10, 17, 30, 39, 42, 44, 48, 51, 55, 59, 74, 75, 77, 80, 82, 88, e 92. Agora sim, o assunto é quina, concurso de número 4.336. Prêmio principal, quina, não houve acertador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, hoje, sábado, dia 18, R$6 milhões. Mas a quadra teve 109 apostas ganhadoras e cada uma leva R$4.962 mais 65 centavos. Terno teve 7.187 apostas ganhadoras, prêmio R$113,18. O Duque teve 168.840 ganhadores. Prêmio para cada um deles R$2 e mais 64 centavos. Atenção para as dezenas do concurso de número 4.336 da quina. Anote: 14, 26, 43, 66, 67. Vamos repetir: 14, 26, 43, 66, 67. 6h36 em Manaus. O assunto agora é Lotofácil. Já esporte, vamos agora de Lotofácil, concurso de número 1487. 15 acertos, 3 apostas ganhadoras. Uma de Brasília, Distrito Federal, uma de Joinville, Santa Catarina e outra de Araguaína, no Tocantins. Cada uma recebe R$688.247 e mais 98 centavos.
Com 14 acertos, 351 apostas ganhadoras, prêmio R$ 1.809,99. 13 acertos, 13.869 apostas ganhadoras, o prêmio fixou R$ 20. 12 acertos, 157.649 apostas ganhadoras, prêmio R$ 8. 11 acertos, 910.359 ganhadores. Prêmio também fixo R$ 4. Agora sim, atenção para as dezenas do concurso de número 1487 da Loto Fácil. Anote: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 25. Vamos repetir para você conferir: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 21 22 e 25. 6h38 em Manaus. Esportes. 2 jogos ontem nos gramados brasileiros pelo Campeonato Paulista. Red Bull Brasil 2, São Bernardo 1. Linense 0, Botafogo de São Paulo 0. E a bola volta a rolar hoje com estes jogos pelo Campeonato Cearense, Maranguape e Guarani de Juazeiro. Pelo Campeonato Pernambucano 2 jogos. Santa Cruz e Central. Salgueiro e Náutico. Campeonato Baiano apenas um jogo, Bahia e Galícia. Campeonato Gaúcho, Ipiranga e Novo Hamburgo. Juventude e Caxias. Internacional e São Paulo. Vamos agora ao Campeonato Mineiro com Tricordiano e Atlético Mineiro. Tupi e Democrata de Governador Valadares. 2 jogos também no Campeonato Paranaense, começando com Atlético Paranaense e Cascavel. Foz de Iguaçu e Londrina. Campeonato Paulista, São Paulo e Ituano. Mirassol e Santo André. Ponte Preta e Grêmio Novo Horizontino. Audax e São Bento. Audax e São Bento, já dizia o Edson. Vamos agora ao Campeonato Carioca com Bangu e Boa Vista. Resende e Flamengo. O Flamengo volta a campo pelo Campeonato Carioca na Taça Rio. 6h39 em Manaus. Logo na abertura do Campeonato Amazonense, um dos mais tradicionais clássicos do futebol local. Rio Negro e São Raimundo jogam neste sábado, hoje, às 16 horas, no estádio Ismael Benigno, a Colina, zona oeste da capital. Para testar os jogadores e o esquema tático, as equipes realizaram alguns jogos, treinos, na reta final da pré-temporada para estreia no estadual. A derrota para o Vitória, que representou a eliminação na Copa do Brasil, marcou a fim de linha para o treinador Cristóvão Borges na direção técnica do Vasco. Em nota oficial divulgada na tarde de ontem, a diretoria comunicou a saída do treinador Cruz Maltino. Cristóvão deixa o cargo depois de 14 partidas com 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas entre os jogos oficiais e torneio de uma pré-temporada. A diretoria ainda não definiu o substituto. PC, Guzmão e Vanderlei Luxemburgo foram os mais citados nos últimos dias, quando já se especulava a saída do treinador. Campeão olímpico com a seleção brasileira no ano passado, Sérgio pretende contratar um novo treinador nas próximas horas. Depois de ser eliminado da Copa do Brasil pelo Internacional por 2-0, Princesa do Solimões, vice-campeão estadual por 2 temporadas seguidas, quer retomar a hegemonia do futebol amazonense. A equipe estreia no Barezão diante do Holanda às 16 horas no estádio Gilbertão, na cidade de Manacapuru. E no fechamento da primeira rodada do Campeonato Amazonense Nacional e Manaus duelam hoje, sábado às 19 horas, no estádio Carlos Zambite, na zona leste da capital. As equipes entram em campo sabendo dos resultados de todos os jogos da primeira rodada, que iniciou na última terça-feira com a vitória do Fast diante do Penarol por 1-0 no mesmo local da partida de hoje. Últimas notícias. A Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira, derrubou as ações de JBS e BRF e acabou contaminando o Ibovespa. O principal índice da Bolsa fechou em baixa de 2,39% aos 64.209,94 pontos. Na semana, acumulou perda de 0,72%. As 2 companhias de alimentos, entre outras, são alvo da operação que investiga a adulteração na produção de carne verde. E ambas negaram as irregularidades. As ações da JBS lideraram as quedas do Ibovespa com perda de 10,59%, terminando o pregão cotadas a R$10,72. As da BRF ficaram em segundo lugar no ranking de principais desvalorizações e caíram 7,25% a 37,10. Somente nesta sessão, a JBS perdeu cerca de R$3,5 bilhões em valor de mercado.
para 29,3 bilhões e a BRF de 2,4 bilhões para 30,1 bilhões de reais. Segundo analistas, a forte crise de imagem provocada pelo escândalo de adulteração de produtos de frigoríficos acabou provocando a queda generalizada da bolsa. Wall Street fechou nesta sexta-feira estável após uma sessão tranquila em que os investidores se mantiveram reticentes. O índice industrial Dow Jones Industrial perdeu 0,10% a 20.914,62 unidades. O tecnológico Nasdaq subiu 0,24% a 5.901 pontos. O índice ampliado Standard & Poor's 500 recuou 0,13% a 2.378,25 unidades. A Petrobras anunciou nesta sexta-feira que vai aumentar em 9,8% em média o preço do gás de cozinha vendido em botijões de até 13 quilos nas refinarias. O reajuste entra em vigor às 0 hora da próxima terça-feira, dia 21. A criação de 35.612 postos formais de trabalho em fevereiro foi puxada pelo setor de serviços, informou o coordenador de estatística do Ministério do Trabalho, Mário Magalhães. Ele também ressaltou que o emprego aumentou em 3 das 5 regiões do país, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Os dados constam do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado ontem pelo presidente Michel Temer e pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. O procurador do Ministério Público Federal e coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, Deltran Dallagnol, reforçou a necessidade de se promover reformas para tornar mais efetivo o combate à corrupção no país. Precisamos que o foro privilegiado seja restringido. Precisamos de mais reformas, comentou ele. Ao avaliar o horizonte para o encerramento da operação, Dallagnol afirmou que o fim é quando tivermos exaurido todas as investigações sobre estes crimes. Em relação ao legado da Lava Jato, o aprimoramento das regras para a prevenção de práticas da corrupção foi citado pelo procurador. Foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira a autorização para o aguardado concurso do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que selecionará candidatos em todo o país para a realização do censo agropecuário. Embora a expectativa fosse pela liberação de mais de 80 mil vagas, o despacho oficializa a liberação de 26.440 vagas. Desse total, 19.013 são para o cargo de recenseador, que pede apenas o ensino fundamental, 7.161 para cargo de ensino médio e 266 para nível superior. Com a autorização, o próximo passo é dar início ao processo de escolha da banca organizadora, o que deve ser feito de forma rápida, uma vez que a publicação do edital está prevista para ocorrer ainda no primeiro semestre. Os postos de vacinação da cidade do Rio de Janeiro amanheceram ontem com grandes filas de pessoas que foram tomar vacina contra a febre amarela. No Centro Especial de Vacinação, Dr. Álvaro Aguiar, no centro da cidade, um dos principais polos de vacinação do Rio, cerca de 150 pessoas estavam esperando o atendimento logo cedo. O Ministério da Saúde pediu ajuda internacional para abastecer seus estoques de vacina contra a febre amarela. Diante da decisão do Rio de vacinar até o fim do ano toda a população do estado e da epidemia registrada em vários pontos do país neste ano, o Ministério da Saúde solicitou 3,5 milhões de doses ao Grupo de Coordenação Internacional para o fornecimento de vacinas. Elas deverão chegar no país na próxima semana. Além do auxílio internacional, o Ministério da Saúde solicitou que a Fundação Oswaldo Cruz passe a produzir o imunizante em sua capacidade máxima, 9 milhões de doses mensais. Esse quantitativo, de acordo com a pasta, deverá estar disponível no mês de abril. Integrantes do Ministério afirmaram que as duas medidas são suficientes para garantir abastecimento adequado em todo o país. Mesmo com essas duas decisões, o governo não cogita suspender a exportação da vacina para entidades internacionais. Agora 6h49 em Manaus. A rede social Pinterest, com mais de 150 milhões de usuários, foi bloqueada na China, um país onde também não é possível acessar serviços similares como o Twitter e o Facebook, segundo denunciou nesta sexta-feira o site Great Fire, que monitora o estado da censura da rede no país. O bloqueio coincide com a realização de 5 a 15 de março da sessão anual do Legislativo Chinês, a reunião política anual mais importante para o regimento comunista, momento no qual aumentam a censura e expressões contra ativistas de direitos humanos. O governo venezuelano fechou nesta semana 2 padarias e prendeu 4 padeiros por fazerem brownies e outros produtos de confeitaria de forma ilegal em Caracas, em mais um desdobramento da chamada
Guerra do Pão. O presidente Nicolás Maduro afirma que o sindicato da categoria e máfias da panificação têm elevado os preços e promovido uma guerra do pão para gerar escassez do alimento e provocar longas filas num movimento de boicote ao governo. Uma lei anunciada no domingo passado obriga as padarias a destinarem 90% da matéria-prima para a produção exclusiva de pães. E na Venezuela não é mais o mordomo culpado, agora lá é o padeiro. O número de pessoas mortas no Peru após intensas chuvas e deslizamentos subiu para 67 nesta sexta-feira, com milhares de pessoas desalojadas após suas casas serem destruídas. Outras pessoas esperavam no telhado de suas casas pelo resgate. Rios que transbordaram por causa das chuvas geradas pelo fenômeno El Niño danificaram 115 mil casas, destruíram 117 pontos e paralisaram muitas rodovias. Nós confrontamos um problema climático sério, afirmou o presidente Pedro Pablo Kuczynski em comunicado na tarde desta sexta-feira. Não houve um incidente com essa força na costa do Peru desde 1998. As tempestades atingiram sobretudo a costa norte do Peru, com águas que inundaram hospitais e cemitérios, deixando pequenas vilas inteiramente isoladas. 6h51 em Manaus. A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem a Operação Carne Fraca, que investiga o envolvimento de fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em um esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos. Alguns dos principais grupos do setor do país estão na mira da operação, como o BRF, que detém as marcas Sadia, Perdigão, Batavo e LG, e o JBS das marcas Seara, Sweet, Friboi e Vigor. 33 funcionários do Ministério da Agricultura foram afastados por causa das investigações. O secretário executivo do Ministério disse que a população pode confiar no sistema de vigilância da qualidade dos produtos e o selo CIF. Agentes da Polícia Federal foram ao Ministério da Agricultura logo cedo e recolheram documentos. O Brasil é o segundo maior produtor de carne do mundo, só perde para os Estados Unidos. É o maior exportador mundial de carne bovina. Em 2016, o Brasil exportou para 150 países. Os que mais compram a carne brasileira são a China, Hong Kong, Arábia Saudita, Rússia e Japão. O total exportado em 2016 foi de 14 bilhões de dólares entre frango, carne bovina e suína. Agora é hora de tentar remediar as perdas, garantindo que a gente vai tomar ações necessárias para melhorar essa fiscalização, tentando minimizar o montante de carne que vem tendo problemas em relação ao total das nossas exportações, que é gigantesco. Esse problema certamente não afetou toda essa produção. As empresas investigadas na Operação Carne Fraca doaram 393 milhões de reais a políticos nas eleições gerais de 2014, a última em que os candidatos puderam ser apoiados oficialmente por pessoas jurídicas. A presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministra Carmen Lúcia, defendeu nesta sexta-feira 17 em entrevista à Rádio CBN a realização de um referendo ou plebiscito para definir pontos da reforma política. Para Carmen, esse tipo de matéria precisa ser esclarecida ao povo, a quem caberia escolher o modelo ideal. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, defendeu nesta sexta-feira um referendo para definir o assunto. O Ministério da Saúde pediu ajuda internacional para abastecer seus estoques de vacina ontem contra a febre amarela. Diante da decisão do Rio de vacinar até o fim do ano toda a população do estado, a epidemia registrada em vários pontos do país neste ano, o Ministério da Saúde solicitou 3,5 milhões de doses de vacina ao Grupo de Coordenação Internacional para o fornecimento de vacinas. Agora 6h54 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. O OMS enviará ao Brasil 3,5 milhões de vacinas contra a febre amarela. Destaque do dia. Psiquiatra suspeito de abuso sexual é preso na Barra da Tijuca. Ainda no Rio, principal matéria de capa do Jornal Extra. Justiça autoriza a mulher de Cabral a deixar a cadeia para ficar em prisão domiciliar. O que diz a Folha de São Paulo. Ministério da Agricultura afasta 33 e cita carne podre, salmonela e papelão. Destaque do Estado de São Paulo. Após fim do novo prazo, proposta de reforma da Previdência tem 164 emendas na Câmara. Vamos ao Planalto Central com destaque do jornal Correio Brasiliense. Arlindo Cruz está em coma induzido. Cantor foi encontrado inconsciente. Valor Econômico.
Odebrecht paga 30 milhões de reais para encerrar a ação por trabalho escravo. Vamos agora até BH com destaque do jornal Estado de Minas. Moreira Franco reage à declaração de Dilma. Ela diz que impediu o ministro de roubar. No Recife, o centenário Jornal do Comércio. JBS e BRF produziam carne com substâncias cancerígenas, diz Polícia Federal. Ainda no Nordeste, Diário do Nordeste. Dupla invade ônibus coletivo de Fortaleza e ateia fogo no veículo. Vamos até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com destaque do jornal Zero Hora. Brasil abre mão de integrar o Conselho de Segurança da ONU. Brasil Econômico. Anatel registra queda de 18% nas reclamações de serviços de telefonia e internet. Vamos agora às manchetes dos jornais locais que chegam à redação do Jornal da Manhã neste sábado, começando pelo agora, que diz: suspeito de cabo de assalto tem cabo de vassoura introduzido no ânus. Jornal do Comércio, água e sustentabilidade. Jornal Amazonas em Tempo, carne também estragou na Bolsa de Valores. E o jornal A Crítica, que diz: operação da Polícia Federal, Brasil em choque, propina e carne podre. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de Alberto Zegdeg e J. Rai. A técnica foi de Marcos Sali e Hernandes Sampaio. A apresentação foi de Edson Mello e Eduardo Silva.